Já deu, eu consegui, obrigada. Boa tarde a todos. Sempre é uma alegria estar aqui. E quanto tempo, né? Faz tempo. E tempo é uma coisa que o nosso querido personagem de hoje, que nós vamos falar, ele não perdia. Se existia uma coisa que Paulo não desperdiçava, era o tempo. E para falar dele, a gente precisa entender um pouco esse homem, né? Porque eu fiquei bem admirada um dia, quando teve uma reunião aí, que foi até pela internet a reunião, e um colega nosso de espiritismo disse: como que vocês veneram tanto Paulo se ele fez tanta coisa errada? Já ouviram isso, né? Como assim? E eu, na hora, fiquei indignada quando escutei esse colega falar isso, né? E depois eu parei e falei, deixa eu analisar o que ele, qual o pensamento dele, né? Uma pessoa que estuda tudo, qual o pensamento dele. E de fato, se a gente olhar a vida do Paulo, olhar para aquele homem que perseguiu, que mandou matar, apedrejar, torturar pessoas, e de repente ele, plim, se tornou uma pessoa diferente e santa, como dizem os católicos, realmente fica muito estranho isso, né? Fica muito estranho, dá a impressão daquele criminoso que serial killer, matou um monte de gente, fez mal para muita gente, e na cadeia ele se converteu e agora está livre de todos os males, amém. Então, não é assim que funciona. Se a gente pensar no Paulo dessa maneira tão simplória, realmente não dá para entender essa virada dele. Mas esse ser era alguém muito além disso. Muito além disso. Então vamos entender quem era Paulo para entendermos a vida dele um pouquinho melhor e não de uma forma tão simplória. Um homem que perseguiu, viu Jesus e virou santo. Isso é muito simplório, né? Então vamos lá. Paulo. Nasceu Saulo numa cidade chamada Tarso, que hoje não tem esse nome, é um nome complicado, lá na Turquia. Muito longe de Jesus. Ele nasceu no ano 5 da era cristã, ou seja, Jesus tinha 5 anos quando ele nasceu. E o que ele tinha em comum com Jesus? Era judeu. Jesus era judeu, gente? Sim ou não? Sim. E ele também era judeu, nasceu numa família de judeus. Tarso era um polo conhecido como que reunia pessoas muito sábias. Ali havia muitos conhecimentos, as pessoas iam a Tarso para buscar conhecimentos. Ali existiam escolas ligadas à filosofia. Aristóteles, Sócrates e todos os filósofos antigos. Então, Saulo, que era um homem muito culto, com certeza teve acesso a todas essas filosofias, a todos esses filósofos, além da própria religião judaica, que nós sabemos já naquele tempo, as próprias crianças eram educadas pelos pais, já aprendiam a ler ali as profecias, eles aprendiam a educação dentro da religião, né? E ele foi criado dentro da religião judaica. E o judaísmo naquele tempo seguia o quê? Deixa eu facilitar. Seguia os mandamentos de Moisés, certo? Então eles seguiam as leis mosaicas. Pronto, vamos ter que voltar um pouquinho lá para Moisés de novo. Eu falei outro dia sobre Moisés aqui, né, naquela palestra última que eu dei, que Jesus, né, dizendo, eu não vim para me opor à lei, né? Destruir a lei, isso. Então, Moisés a lei mosaica era vigente na época. Tanto Saulo seguia, como teoricamente Jesus deveria seguir. Vamos lembrar que o fato de Jesus
dizer algumas coisas que contrariavam Moisés foi um dos motivos de perseguição a Jesus, né? E foi também o motivo que fez Saulo ser um perseguidor dos cristãos. Moisés era judeu e viveu mais ou menos 1500 anos antes de Jesus, não se sabe a data ao certo. Ele viveu lá no Egito. O Egito, naquele tempo, gente, olha do que nós estamos falando, Jesus 2000 anos, Moisés 1500, nós estamos falando aqui de 3500 ou mais anos atrás. Às vezes a gente se acha o suprassumo das coisas e as coisas já estão rolando há muito tempo, né? Sócrates, Platão, seres fantásticos. E Moisés, ele, apesar de ser judeu, ele foi criado lá no Egito por uma princesa egípcia. Então, Moisés teve acesso ao melhor que a educação podia dar naquela época? Com certeza. E a civilização egípcia era a mais evoluída que existia naquele tempo. Então, ali nós estamos falando de uma civilização muito evoluída na saúde, na agricultura, em todos os aspectos, nas leis, porque era um povo organizado. Como que a gente pode saber se eles eram evoluídos nas leis? É só ver se é um povo organizado ou não. Porque um país que não tem organização nas leis, não tem organização no seu estado em geral, né? Então, o Egito era um país organizado em todos os aspectos. E Moisés foi educado ali, naqueles princípios, conhecendo o que o judaísmo tinha e o que os sacerdotes egípcios também tinham. Era um homem requintado? Com certeza, criado dentro da corte. Mas ele recebeu uma tarefa, simplificando a vida de Moisés aqui. Ele recebeu uma tarefa. Qual era a tarefa que ele recebeu? Libertar o povo judeu que estava no Egito. Então, nós conhecemos aí pelas escrituras que eles estavam escravizados no Egito. E eu fiz várias pesquisas e não encontrei nenhum historiador que disse que existia escravidão no Egito, não a escravidão que a gente conhece. O que existia era um povo judeu que não tinha terra, não tinha nação, pobre, abandonado, que chegou num lugar e trabalhava muito para ganhar pouco. Isso soa familiar para alguém? Trabalhar muito e ganhar pouco? Né? Parece familiar. Só que eles tinham um agravante, eles não tinham pátria, eles não tinham terra. Então, Moisés foi convocado para levar aquele povo para tal terra prometida. Quem prometeu essa terra? Já profetas muito antes de Moisés. Vamos voltar aqui, 2000 anos, mais 1500, 3500, esses profetas eram de quantos mil anos atrás? 4.000, 5.000 anos atrás? Nem sabemos. E vamos lá, gente, vamos embora, vou levar vocês para a terra prometida. Beleza. Moisés, um homem requintado, pegando aquele povo rude e levando para a terra prometida. Onde ficava a terra prometida? Sabe lá Deus. Moisés sabia? Não. O povo sabia? Não. Saíram de uma civilização moderna, à época, por mais pobres que eles fossem, mas eles tinham acesso a muitas coisas, e foram parar no deserto. Tem água no deserto? Não. Tem comida no deserto? Não. Olha que carga que Moisés teve. Deu ruim isso? Ah, deu ruim. É só ler o Êxodo, gente, que a gente vê lá o quanto deu ruim o negócio. Brigas, adultérios, coisas, fome, porque o ser humano com fome não vê nada, né? A gente fica irracional, né? Eu acho que eu fico mais irracional com sono. O sono para mim é terrível. Mas fome, gente, sede, quem que aguenta ficar com sede? Começa todo mundo a ficar irracional, né? Então Moisés teve que lidar com essa situação. E adiantava Moisés chegar e falar assim, gente,
Faz isso não, é feio, o Papai do Céu não gosta. Ia dar certo? Não. Moisés precisava ter mão firme com aquele povo? Sim. Conhecedor de muitas leis, Moisés firmemente foi ali. E disse, ó, Deus falou comigo. E disse o seguinte, é assim, dente por dente, olho por olho. E nós estamos aqui, ó, estamos de olho em vocês, hein? Nós estamos de olho em vocês, porque agora nós somos os fiscais de Deus. Já tivemos fiscal do Sarney aqui no Brasil, né? Gente, é só ter um lugar de fofoca que tem alguém para fofocar, né? Para dedar, principalmente quem não gosta, né? Somos os fiscais. E aí, nas leis ali, ó, o que tem nas leis? Se você fizer tal coisa, você leva chibatada, não sei quantas chibatadas. Se fizer tal coisa, não sei quantos apedrejamentos. Então, as leis eram bem suaves, né? Era uma coisa gostosa, né? Apedrejamento ali. Era cruel, gente. Para nós falando hoje, era muito cruel, muito cruel. Mas era o que tinha para a época. E se para nós isso é pesado, nós temos que lembrar que, infelizmente, ainda existem povos assim, tá? É que nossa organização já está um pouquinho melhor do que isso. Enfim, essas leis que Moisés colocou eram muito boas para controlar um pouco a rebeldia daquele povo. Só que 1.500 anos depois, gente, ainda estava ali. E foi por conta dessas leis que Jesus teve dificuldade de dizer, gente, Deus é amor. Deus não castiga. Deus cuida. Não precisa de ninguém ficar futricando a sua vida. Não precisa. E as pessoas entendiam Jesus? Não, claro que não. E vamos lá voltar para o nosso querido personagem, o Saulo, extremamente inteligente, estudou as leis, conhecia as leis como ninguém, se tornou um doutor da lei. O que é um doutor da lei? É o fiscal. Estou fiscalizando vocês, vamos ver se isso aqui está certo. E se não tiver certo, deixa eu ver aqui qual é o castigo que vocês vão ter. Não é assim? Era essa a função. E ele fazia isso porque ele era malvado? Quando a gente pega aqui, ó, Paulo e Estevão, uma obra maravilhosa que Emmanuel deixou para nós. Nós vemos que nós tínhamos aqui em Saulo um homem que buscava agradar a Deus. Ele fazia de tudo para agradar a Deus. Ah, então se para agradar a Deus eu preciso mandar apedrejar a Lê, bora lá, ou a Lê, tchau. Era assim? Porque ele odiava a Lê? Não, e a gente percebe isso aqui na leitura. Inclusive, ele mostra aqui que quando ele soube dos cristãos, né, que eram, como que é que eles chamavam? Os seguidores do carpinteiro, né? Era um jeito bem preconceituoso de falar, os seguidores do carpinteiro. E ele foi conhecer a casa do caminho lá de Pedro, Tiago e os outros apóstolos. E apesar dele ver várias coisas contrárias à lei mosaica, ao mesmo tempo ele ficou admirado com a bondade daquelas pessoas. Emmanuel fala isso aqui, está aqui, é só a gente ler, ele ficou admirado. E ele até, de alguma forma, não sabia como reagir, porque por um lado, ele via que estava contrariando as leis de Moisés, mas por outro, quem quer ajudar aquelas pessoas desvalidas? E ele mesmo chegou a questionar. As leis judaicas não ajudam os desvalidos, e eles ajudam. Mas ele tinha que seguir a lei, porque assim ele aprendeu, assim disseram para ele que agradava a Deus, e ele só queria agradar a Deus. Então, um dia, perseguindo os cristãos, como ele já estava fazendo, perseguindo, mandando apedrejar, né? Tá aqui o Estevão, né? Por isso Paulo e Estevão. E
Estevão maravilhoso, depois se torna até o protetor dele, né? Ai, meu Deus. Espíritos de luz, gente. Fui apedrejado, mas está tudo bem, agora eu te protejo. E aí ele indo atrás, né, dos cristãos, ficou sabendo de um que ele queria muito perseguir, condenar, porque ele estava indo atrás, gente, dos judeus. Ele não estava indo atrás de pessoas, como eles diziam, os gentis que não tinham uma religião. Ele só perseguia aqueles nascidos judeus e que não estavam seguindo a lei mosaica. Porque às vezes a gente falando dá a impressão que ele perseguia todo mundo. Não. Você se converteu ao cristianismo, mas não nasceu judeu? Não tem problema nenhum. Já está perdido mesmo? Já vai queimar no inferno? Não tem problema nenhum, né? Na cabeça dele já era assim. Então ele vai até Jerusalém. Essa é uma das passagens mais lindas do cristianismo, na minha singela opinião, e acho que de muita gente. Né? Arrepiante. Quando ele chega às portas de Jerusalém, um homem forte, com os seus soldados ali junto, e de repente aparece na frente dele Jesus, que ele nem sabia que era Jesus. E o que acontece com ele? Fala mais alto. Fica cego. Cai do cavalo. Oi? Era muita luz. Essa passagem, gente, só não se emociona, sei lá quem, não é possível. Quem não entendeu a mensagem não se emociona. Um homem forte, um homem que tinha poder. Mas ele já estava balançado porque ele tinha apedrejado o irmão da mulher. Sim, ele já estava balançado por N coisas, e até porque ele viu o que ele viu na casa do caminho. Então, mas vamos lá, um homem forte, jovem ainda, mais ou menos, talvez uns 30 anos aqui, com poder. Gente, poder e dinheiro é a mesma coisa? Não é. Não é. Poder é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende como se usa. Geralmente se usa mal. Geralmente se usa mal. Vamos pensar no Chico Xavier? Ele tinha dinheiro? Ele tinha poder? Tinha, gente. Onde o Chico chegava, não tinha como. A gente pega hoje, a internet é maravilhosa, né? Se a gente quiser buscar notícias de Chico, tem canais contando histórias e mais histórias e mais histórias. E assim, o poder daquele homem, né, um poder positivo, depende de como se usa o poder positivo. Então, o Saulo, ele tinha dinheiro, muito, prestígio junto aos políticos e grandes da época, e tinha poder. A palavra dele tinha força, o que ele dizia, o que ele determinava, as pessoas acatavam. E ele, a hora que ficou de frente àquela luz, caiu do cavalo. Sem força, cego. Tamanha força espiritual de Jesus. Jesus queria humilhar ele? Não. O que Jesus quis ao mostrar toda a grandeza? Porque Jesus não fazia isso com ninguém, ele não mostrava. Quando Jesus, depois de ter sido crucificado, apareceu para os 2 jovens de Emaús e caminhou com esses jovens, ele cegou os jovens? Não. Ele fez os jovens se sentirem fracos? Não, pelo contrário, ficou batendo papo ali, né, com os jovens. Demorou muito para eles perceberem que era Jesus. Por que que Jesus fez isso com Saulo? Mostrou toda a força dele para Saulo. Eu acho que se não fosse assim, Saulo não ia acreditar, ou talvez não ia se converter, enfim. Era a maneira como Saulo iria entender. Você começou contando que Saulo
detentor da lei. A lei gera poder. A lei gera poder. Eu acho que com tudo isso Jesus quis mostrar que não adianta aquele poder se você... Sim, e você vê, a Tânia até falou, né? Ele também estava muito dolorido pelo que aconteceu com... Depois ele descobriu que Estevão era irmão de Abigail, e isso é uma falha do ser humano. O ser humano faz as leis, mas quem detém o poder, muitas vezes, usa a lei ao seu favor. Ele não usa a lei como deveria ser usada, mas sim a seu favor, para fazer suas vinganças pessoais e etc, etc. Né? E era o que ele fazia. O livro mostra claramente, ele queria demais ir atrás de Ananias, porque Ananias teve o último contato com Abigail. Ele estava muito bravo com isso. Então, ele era um homem forte, determinado? Adiantava ser uma coisa suave a aparição de Jesus para esse homem forte, determinado? Não adiantava. Tinha que ser algo forte também. Eu acho, Sônia, que também é para entender por que os judeus se converteram ao cristianismo, tamanha força de Jesus, para ele entender, né, que não foi a toa. Exatamente. Por que, né, teve essa conversão? Por quê? Em algum momento eu ia falar isso, mas eu vou aproveitar e falar isso agora, antes que eu esqueça, porque eu acho que é muito importante. Tanto Jesus como Saulo. Quando eles saíram para pregar, nós sabemos que ele saiu para pregar depois, tá? Mas eu vou até adiantar um pouquinho para aproveitar esse gancho da Tânia, porque é importante. Tanto Jesus como Saulo, quando saíam para pregar, quem escutava eles? Os humildes ou os ricos? Por que os humildes? Talvez eles estavam mais preocupados, né? A falta do dinheiro, tudo, acho que aproxima mais, né, as pessoas. A necessidade, o desespero, aquelas pessoas que estavam ali acomodadas no seu dinheiro, no seu status, no seu poder, né? E eu fico pensando, olha só, né? Pensando que tinha poder, não tinha nem luz elétrica. Não sabe nem o que é isso. Fica a gente sem luz elétrica um dia, sem água, né, Sirene? Pelo amor de Deus. Água encanada, gente. Então, olha como a gente se apega, às vezes, ao que a gente tem hoje e nem faz ideia do que a gente ainda vai ser presenteado lá na frente. Não fazemos nem ideia. Por que era mais fácil falar com os humildes? Porque os humildes sofriam e não tinha ninguém por eles. Eram os desvalidos realmente. Vamos trazer isso para a nossa vida? Quando está tudo bem na nossa vida, a gente fica orando muito ou, tipo, deu tempo de orar? Não precisam responder. Mas e quando está tudo atrapalhado na nossa vida? É o momento que oramos mais ou oramos menos? Né? Então, é assim, eu sei que vocês são seres superiores, oram 24 horas, independente de estar bem ou mal, mas eu, infelizmente, ainda busco mais na hora da dor e do sofrimento. Isso ainda na nossa etapa espiritual é mais ou menos normal. Mas vamos lá. Voltando, então, o nosso Saulo, ele estava ali, todos deram ele por louco, porque de repente aquele homem forte se tornou humilde de uma hora para outra. Ah, ele mudou de uma hora para outra, como alguns pensam? Não, ele já estava sendo preparado. Seja pela morte da Abigail, pela morte do Estevão, seja por ele ter conversado com Simão Pedro antes, ter conhecido a casa do caminho, seja porque ele já tinha uma índole, seja porque ele já conhecia também os antigos filósofos, Sócrates, Platão, ele já tinha acesso a isso. Esse homem já tinha bondade dentro dele. Só ele ainda não sabia como trabalhar essa bondade. Ele usava a lei mosaica a seu favor. Mas não por conveniência, porque ele acreditava que aquilo era real. E quando ele viu Jesus, ele se rendeu. O verdadeiro profeta chegou. Por quê, gente? Os profetas já não estavam anunciando a vinda de um Salvador
muito antes de Moisés. Muito antes de Moisés. Mas os judeus acreditavam que Jesus era esse Salvador? Por quê? Porque era pobre. Eles estavam esperando o quê? Tem que nascesse Belém, né? Eles estavam esperando um rei Salomão. Um homem intelectual Jesus era. Mas a questão é, não tinha onde cair morto, coitado. Berço, né? Não tinha berço, tinha manjedoura, né? Nasceu no meio dos burrinhos lá. Jesus não era um Salomão, eles estavam esperando isso. Um rei em toda a sua glória e poder. E não foi isso que aconteceu. Então Saulo entende a mensagem ali. Ali ele entende. Agora eu sei qual o mestre que eu devo seguir. E ele passou a seguir o mestre com toda a força, como ele fazia antes com as leis mosaicas, ele começou a fazer agora com o cristianismo, com toda a força. Foi para o deserto, ficou 2, 3 anos no deserto ali, trabalhando como tecelão, né? Que eles usavam muito as profissões que eram antigas da família, trabalhando ali no deserto junto com um casal que ajudou muito ele a entender o espiritismo. Entender o cristianismo, desculpa, gente. Entender o cristianismo, né? Então ele ficou ali para ele foi uma reclusão, um tempo de estudo. Imagina aquele homem rico deixar o poder que ele tinha e ir para o deserto viver humildemente com poucas provisões para aprender tudo novo. E aí ele disse, agora estou pronto, vou sair e vou pregar. E assim ele fez. E ele saiu pelo mundo. E o que aconteceu com ele? Ainda era Saulo. O que aconteceu com ele quando ele saiu para pregar? Foi dado como louco? Preso? Torturado? Desprezado pelo próprio pai, mas o pai ainda fez uma coisa boa, mandou dinheiro para ele, um pouco de dinheiro. O pai mandou o empregado levar, mas deu um pouco de dinheiro. E até o livro fala que Saulo ia recusar, mas aí ele lembrou de tantas necessidades dele e aceitou, né? Falou, não, eu tenho que passar por cima do meu orgulho, olha isso. Desprezado pela família, desprezado pelos amigos, apedrejado. Em algum momento ele reclamou de estar sendo apedrejado? Em algum momento ele se achou injustiçado? Não. Aí a gente pode até dizer, mas também ele não podia se achar injustiçado, ele fez isso com os outros, ele sabia que ele tinha que passar por isso. É fácil falar, né? Se põe no lugar do outro. Falar é fácil. E ele parava. Se a gente ler aqui, a gente vai ver. Ele acabou de sair da prisão, todo machucado. Será que davam comida para ele na prisão? Por quê, né? Para que dar comida para prisioneiro, né? Não. Então o cara estava com fome, machucado. E o que ele fazia? Ele ia chorar em algum lugar quentinho? Saía esfarrapado, ia para a primeira praça e começava a pregar. Todo esfarrapado. Existe essa carta que fala isso, que ele manda pedir para alguém ir buscar numa cidade não sei aonde a capa dele que ele andava passando frio. Agora vamos pensar, gente, hoje em dia você manda o WhatsApp lá para o filho, para alguém da família. Tô com frio, traz a minha blusa, né? Quanto tempo vai demorar para a blusa chegar? Depende de onde você está. Pode ser que vá por Sedex, beleza. Agora lá, até a mensagem chegar, até alguém trazer a blusa. Pronto, já não precisa mais da blusa, né? Ele estava passando frio. Esse homem passou frio, passou fome, passou necessidade. E ele parava? Era uma máquina. Onde que ele foi pregar o cristianismo? Ele dizia, eu tenho a obrigação de espalhar essa boa nova.
Ele foi para Roma, ele foi para a Espanha, ele foi para Jerusalém, ele foi para tantos lugares. E, gente, nós estamos falando de gente que foi a pé, sem dinheiro, que foi assaltado, bandido levou tudo, não tinha nada e ainda levou tudo. Esse homem não parava, nada segurava ele, nada. E um dia ele resolveu se tornar Paulo. Vocês lembram por que ele se tornou Paulo? Eu antigamente achava que quando ele se converteu ao cristianismo, ele tinha já trocado de nome, né? Mas não, levou alguns anos para ele trocar de nome. Foi em um momento que ele achou que ele precisava fazer isso, porque acho que foi depois que ele foi encontrar o pai, que ele foi até a cidade, ele foi até Tarso. Acho que foi depois disso, se não me engano. Então ele disse, realmente o meu passado já foi, passou, eu tenho uma nova vida agora em Jesus, então eu preciso de um novo nome. E ele escolheu Paulo não é porque combinava com Saulo, só troca uma letra, fica mais fácil, né? Não, existiu um romano que tinha alguma influência, algum poder, mas que por debaixo dos panos ajudou muitos cristãos, chamado Paulo Sérgio, se não me engano, e ele adotou, que inclusive foi o que cuidou de Estevão, quando Estevão era escravo nas galeras, nos navios. Então, ele adotou o nome desse homem, que era um romano, e que, por baixo dos panos, para ninguém saber e não ser perseguido, ele ajudava alguns cristãos. Nós ficamos sabendo disso na Segunda Guerra, quando houve a perseguição com os judeus, que vários alemães se colocaram em risco, escondendo os judeus, né, ajudando a fugir também do país. Então esse Paulo Sérgio, ele também fazia isso e ajudou Estevão, assim como também em algum momento ajudou Paulo. Por isso que Saulo, em homenagem a esse romano, se tornou Paulo. Houve algumas críticas que Paulo usou o título dele de cidadão romano. Naquele tempo era importante o título de cidadão romano? Era top, né? Quem aqui é do tempo de cheque, né? Era importante ter cheque 5 estrelas, não era? Era importante. Tudo passa nessa vida, né? E ter um título de cidadão romano dava algumas, vamos dizer, abria algumas portas. E criticaram ele porque ele usou algumas vezes isso. Mas quando a gente vai conhecer a história, nós vamos entender que ele não usou para ele sair de lá para farra ou para viver de boa, mas sim porque ele sabia que ele ainda tinha que pregar na Espanha, ele tinha que pregar ainda em Roma, ele tinha que pregar pela obrigação. E o que seria do cristianismo, dentro do que a gente conhece hoje, sem o trabalho de Paulo? O quê? Quem foi que fez a divulgação? Deveria escrever antes que os evangelistas, foi Paulo. Foi o primeiro que escreveu. Ele era extremamente culto, extremamente inteligente, ele começou a ir nas cidades e pregar. Imagina, uma pregação de Paulo devia ser uma coisa maravilhosa, porque o cara mal falava, já vinha gente atrás dele. E às vezes alguns poderosos também se sensibilizavam. Imagina o dom da palavra que esse homem tinha. E aí ele começou a formar comunidades. Só que ele não dava conta. E olha que ideia, que sacada. Vou mandar cartas. Então ele escrevia lá as famosas cartas aos Coríntios, aos gentios, a não sei o quê. Ele mandava carta para várias pessoas, apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele abraçava essas pessoas que sofriam muito preconceito. E ele abraçava como irmãos a todos, independente de qualquer coisa.
né? Então, ele é o grande divulgador do cristianismo e Jesus sabia disso, por isso Jesus foi atrás dele. Vamos, Saulo, tá na hora, para de me perseguir, vai fazer teu trabalho. Porque Jesus sabia o grande espírito que estava ali. Percebem que a vida do Paulo não era uma coisa tão simples como perseguiu gente, mandou apedrejar e aí virou santo. Não era um carrasco. Não, ele estava cumprindo uma lei que falaram para ele que era o certo. Mas que no fundo ele percebia que tinha alguma coisa errada. E ele mudou e fez o que muita gente não tinha coragem de fazer. No fundo, por mais bonito que fosse o trabalho da Casa do Caminho, aqui mostra o quanto os discípulos de Jesus estavam acovardados de ficarem saindo. Porque sofria, gente. Paulo sofreu demais. O livro mostra isso. Quando eu coloquei, eu não sabia nem o título que dar, né, para essa palestra, então eu coloquei as lições de Paulo. Mas as lições de Paulo não no sentido do que ele deixou escrito, das cartas, mas do exemplo. Esse homem usava o tempo a favor dele. Hoje se fala numa tal de procrastinação. Há 20 anos atrás ninguém ouvia essa palavra, né? Há 20 anos atrás alguém ouvia falar em procrastinação? A gente só falava, esse é um preguiçoso, não era assim? Preguiçoso. Hoje procrastina, né? Preguiçoso eu não sou, só procrastino, né? Então, com ele isso não existia. Não tinha tempo ruim, não tinha doença, não tinha frio, não tinha calor, não tinha nada, não tinha apedrejamento. Ele ia atrás, ele marcava o plano dele e ele ia atrás, buscar aquilo que ele almejava. E ele cumpriu com muita força. Eu vou me atrever a dizer uma opinião minha, Sônia, que depois de Jesus, a pessoa mais importante no cristianismo é Paulo. Aí é uma opinião minha, sou fã desse cara, eu falo que é o cara da diretoria, porque veja bem, Paulo nunca foi um discípulo direto de Jesus, ele nem conheceu Jesus, e no entanto ele é considerado discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, sem ter convivido pessoalmente com Jesus. Então, o maior exemplo que ele deixa para nós, além das cartas, é a vida desse homem. Uma vida de disciplina. O que Emmanuel falou para o Chico quando disse, você quer mesmo trabalhar? Então, você vai ter que fazer 3 coisas. E quais eram as 3 coisas? Disciplina, disciplina, disciplina. E Paulo tinha de sobra. Eu quero só ler aqui, entre tantas... Gente, as frases de Paulo nesse livro, daria para a gente ficar aqui conversando muito, né? Daria aqui 600 páginas de conversa, né? Quase 700. Mas vamos lá. Em algum momento, um dos que andavam junto com Paulo não estava aguentando, jovem ainda, não estava aguentando aquela... O homem era uma máquina, não parava, né? E aí ele disse, olha, então, eu vou ter que me afastar aqui um pouquinho, né? Simplificando o negócio assim, eu vou me afastar um pouquinho, tal. E ele não se abalou, mas ele deu um conselho para o rapaz. O rapaz disse, não, eu vou continuar, estava meio envergonhado e dizendo que vou continuar servindo a Deus. E ele diz assim, vamos prestar atenção. Fazes bem e cumprirás teu dever assim procedendo, ou seja, fazendo o que você acha que tem que fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Exclamou o ex-rabino. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Olha o perigo da preguiça. O descanso aqui pode mudar de nome, né? Então, Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo,
foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto de Jesus, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém. Lembra do Domingo de Ramos, quando Jesus foi aclamado entrando em Jerusalém? Bastou a impressão do triunfo da entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição. Isso é um alerta importante para todos nós, que Jesus resume no orai e vigiai. Não é, Ale? Na hora que você estava aí, nossa, Orai e vigiai. uma distraçãozinha que você tem. Por que que em uma distraçãozinha a gente pode cair? Porque nós estamos num mundo, infelizmente, mais cercado de pensamentos negativos do que positivos. Vamos lembrar que estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Então é muito fácil cair os pensamentos. É muito fácil a gente chegar numa entrevista de emprego, ter outras pessoas e a gente olhar para aquelas pessoas que a gente nem conhece e falar: eu não tenho a mesma qualificação que eles. Não sabe nem quem é. É muito fácil nos desmerecermos. É muito fácil. É difícil uma pessoa que consegue se manter firme nessa hora. Porque ainda estamos sob a sujeição de muitas vibrações inferiores. E somos uma antena. E mantermos a nossa mente na disciplina exige bastante de nós. Uma vacilada é muito fácil, exige muito de nós, né? Então, basicamente, as lições que ele nos deixa, Paulo, são lições de disciplina. Eu vou falar por mim agora. Estou longe, apesar de eu ser uma fã de Paulo, estou longe de ter a disciplina desse homem, mas anos-luz longe. Outro dia uma amiga chegou chorando, me contando situações lá no trabalho, né, que ela está passando, de intriga, coisas assim. Eu sei que não existe isso, né, em lugar nenhum. Gente, isso é normal, seres humanos, né? E aí eu disse para ela, veio uma intuição, falei para ela assim: nossa, você vê como é mais fácil a gente ficar pensando no que os outros estão fazendo para nos prejudicar, do que dizer: deixa isso para lá, eu preciso pensar numa pessoa que me inspire a ser melhor. É muito mais fácil pensarmos naquilo que nos derruba, do que falar: não, peraí, eu não posso gastar energia com isso. Eu tenho que buscar um mentor, eu tenho que buscar alguém. Então eu digo, estou anos-luz de Paulo, mas para mim ele é a minha inspiração. Aquele fato de vou para o deserto, quantas vezes isso não é a melhor coisa que a gente faz na vida? Se afastar de tudo, ficar quieto e fazer meditações e buscar, né, dizer: pera, errei, deixa eu ir por outro caminho que esse aqui não está bom. Deixa eu mudar a minha história. Então, para mim, agora é uma opinião pessoal minha que eu venho colocar, porque não adianta, o palestrante acaba colocando as opiniões pessoais, né? Paulo é de grande importância pela disciplina, pela força, pela coragem, pela determinação e por ter trazido o cristianismo para nós, que nos ajuda até hoje. Obrigada, queridos amigos. Obrigada.